segurar líquido. Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All-Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All-Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelhos dá azar porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelhos dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que
as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência?
ciência. Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Hurry, smoke detect. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Hurry, smoke detect. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme.